Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulina e hoje vamos falar um pouquinho sobre as aves do nosso planeta. A observação de aves consiste em nada mais nada menos observar aves em liberdade. Simples assim. Se você prestar atenção, as aves que visitam seu quintal ou instalou um bebedouro para beija-flores com o intuito de admirá-los mais de perto, já está observando aves. Pessoal, como todo hobby, existem diferentes níveis de aprofundamento e de intensidade com o qual cada um se envolve com a atividade. Muitas pessoas observam aves em suas casas, por vezes cultivando jardins que ajudam a atraí-las. Algumas participam de passarinhadas promovidas por ONGs e clubes de observadores de aves locais. Existem aquelas que se desafiam a aprender a reconhecer um grande número de espécies. Outras mantêm registros detalhados das aves que só observam a de seus comportamentos. Algumas viajam para longe para encontrar o maior número de espécies possíveis. Várias se dedicam à arte de fotografar aves. Seja qual for seu estilo de passarinhar, seja muito bem-vindo. Você certamente vai se divertir, fazer amigos, aprimorar a percepção visual, sonora, ambiental e conectar-se mais à natureza. Dicas para quem está começando a passarinhar. Pela manhã, bem cedo, as aves estão mais ativas. Este é o melhor horário para observá-las. Use roupas de cores discretas. Calce sapatos fechados para evitar acidentes e vista perneiras se for entrar no mato. Protetor solar e repelentes para insetos são fundamentais. Caminhe em silêncio e não faça movimentos bruscos ao avistar uma ave. Evite aproximar-se excessivamente de ninhos e filhotes. Siga o código de ética do observador de aves. Existem ótimos recursos para observadores de aves disponíveis na internet. Não deixe de conhecer e de assistir aos vídeos do Avistar Brasil. Procure saber se sua cidade já tem um clube de observadores de aves. Muitos organizam saídas abertas ao público. Como identificar uma ave? Identificar aves em um país biodiverso como o Brasil pode ser um grande desafio. A aviafauna brasileira é composta por quase 2.000 espécies. Só para ter uma ideia, em um único município de porte médio, podemos encontrar algo em torno de 250 espécies de aves, quando não números muito superiores, o que equivale a toda a avifauna de um país como a Noruega ou até mesmo Madagascar. Ainda assim, identificar nossas aves não é tarefa impossível, e com um pouco de treino e paciência, todos podem aprender a reconhecer as características que permitem distinguir uma espécie das outras. Identificação visual. Ter acesso a um bom guia de campo é essencial para identificar uma ave com base em suas características externas. Procure no guia por ilustrações, fotos que sejam parecidas com a ave que gostaria de identificar. Alguns detalhes podem facilitar a busca. Formato do corpo. Cada grupo costuma ter uma silhueta bem característica, um jeitão que você vai aprendendo a reconhecer de longe. O formato do bico e dos pés também varia muito. Tamanho. Quanto mais distante estamos de uma ave, mais difícil é estimar seu tamanho. Tenha em mente também que as fotos e ilustrações de um guia de campo
não estão em tamanho real e é muito fácil se enganar. Por isso, consulte no texto qual o tamanho da ave em questão. Cores. Preste atenção nas cores de plumagem, dos pés e do bico. Pequenos detalhes na distribuição das cores podem ser imprescindíveis para a identificação de uma ave. Dimorfismo sexual e idade. A maioria das aves, machos e fêmeas, são idênticos do ponto de vista externo, e dizemos que não há dimorfismo sexual. Porém, em algumas espécies, machos e fêmeas podem ser sutilmente diferentes ou até mesmo absolutamente distintos. Leve em consideração que a maioria dos guias de campo dá ênfase aos machos, pois quando há dimorfismo sexual, eles são mais coloridos e costumam ser mais fáceis de identificar do que as fêmeas. A idade também é um fator importante a ser considerado, pois as aves jovens costumam ter coloração diferente do padrão do adulto. Filhotes e juvenis geralmente têm plumagem mais críptica, ou seja, apresentam cores que os ajudam a se camuflar no ambiente e evitar predadores. Distribuição geográfica. Geralmente, os guias de campo incluem um pequeno mapa na ficha de cada espécie, informando sua área de ocorrência. Verifique se a ave em questão ocorre no lugar onde foi observada. Claro que é possível observar uma ave fora da área de ocorrência conhecida, mas é bastante raro. É muito comum confundir uma espécie estritamente amazônica com uma espécie semelhante encontrada somente na Mata Atlântica, por exemplo. Comportamento. Preste atenção ao tipo de ambiente onde a ave foi observada: cidade, campo, floresta, lago, praia. Pois esta informação permite reduzir bastante o número de espécies mais prováveis. Por exemplo, aves de hábitos florestais raramente serão observadas em um pasto. Observe se a ave permanece mais no solo ou se prefere o alto das árvores. Algumas famílias de aves apresentam comportamentos típicos, como pica-paus, arapaços, que utilizam a cauda para se apoiar sobre os troncos. Identificação sonora. Aprender a reconhecer os cantos e os chamados que as aves emitem, conhecido como vocalizações, amplia muito nossa capacidade de identificação. Cada espécie de ave produz um conjunto único de vocalizações, o que lhe confere uma verdadeira assinatura sonora. Aves que pertencem a uma mesma ordem ou família podem ter o mesmo estilo ou padrão de vocalização, mas não há duas espécies que cantem exatamente igual. Porém, existem algumas aves que imitem o canto de outras espécies e podem nos confundir. De fato, muitas vezes as vocalizações podem ser essenciais para identificar corretamente espécies de aves que são visualmente muito parecidas. É o caso clássico das espécies do gênero Elaenia, popularmente conhecida como guaracavas, que são morfologicamente muito semelhantes entre si, mas têm vocalizações completamente diferentes. Algumas aves emitem sons tão característicos e fáceis de reconhecer que recebem nomes populares: bem-te-ver, quero-quero, fim-fim, bem, tererê. Geralmente prestamos mais atenção aos cantos, que são manifestações sonoras complexas que a ave produz a partir de um órgão especial chamado siringe. Aves não possuem cordas vocais, mas muitas aves também produzem outros tipos de sons não vocais, tais como o tamborilar dos pica-paus, som produzido pela batida do bico no tronco, que acredita-se que tenha propósito de comunicação e não de procurar alimentos. Sons produzidos pela fricção de pernas especiais,
como por exemplo o ruído que a pombinha fogo apagou produz ao voar, ou os estalos emitidos pelos machos de rendeira ao bater as asas quando exibem-se para as fêmeas. É mais fácil escutar uma ave do que vê-la. Uma passarinhada certamente será muito mais proveitosa se atentarmos para os nossos ouvidos e aprendermos a desfrutar da riqueza das paisagens sonoras. Valeu, pessoal! Se você gostou do conteúdo, gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe, comente se você gostou. Valeu, pessoal, para eu continuar com esse conteúdo falando sobre o mundo animal, as aves e a natureza. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!